Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo e aos ouvintes e àqueles que estão me assistindo neste vídeo, que o Senhor possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco da palavra de Deus. E o texto que nós iremos falar, comentar, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, a qual Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Então a palavra de Deus diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós vemos aí um homem fariseu, Nicodemos, que era príncipe do judeu, fazia parte da sinagoga, era um membro da sinagoga, era um homem conhecedor da lei, era um homem que instruía, um homem que ensinava. Mas certamente ele havia ouvido falar das maravilhas que o Senhor Jesus Cristo realizava, maravilhas que o Senhor fazia curando, libertando, ressuscitando os mortos, e aquilo ali lhe causou um grande interesse, porque ele pensou dentro do seu coração: ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. E ele foi e tomou uma atitude, ele foi de encontro a Jesus Cristo, ele foi à noite, pelo fato da posição que ele ocupava lá no Sinédrio, lá, e ele chega diante de Jesus, ele vira e diz assim: Rabi, sei que és mestre vindo de Deus, e ninguém faz estes sinais se Deus não for com ele. E o Senhor Jesus virou para ele e disse assim: Nicodemos, o que importa é que o homem nasça de novo. É necessário que o homem nasça da água e do Espírito. E antes ele não havia entendido por que nascer de novo. Ele hesitou e disse: porventura, eu que já sou um homem velho, posso retornar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse assim: aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós vemos aí que Cornélio era uma pessoa, era um homem natural. Ele falava pelo Espírito que está dentro dele, e ele não entendia as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então nós vemos aí que quando Deus criou o homem do pó da terra, e Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, a imagem, a forma de Deus e a semelhança de Deus. Por que semelhança de Deus? Porque Deus é Espírito, e quando Deus formou aquele homem do pó do barro, o Senhor soprou em suas narinas o fôlego de vida, e aquele homem, aquela criatura que ele havia criado, a sua imagem, a sua semelhança, se fez alma vivente. Então sabemos que o homem, ele foi criado espírito, alma e corpo. Então nós sabemos que o corpo humano, ele tem seus 5 sentidos. É o paladar, é o olfato, o tato, a visão e a audição e outros. E nós sabemos que a vida do corpo está no sangue. O sangue é que dá vida ao nosso corpo. O sangue é que leva tudo, as proteínas, tudo aquilo que é necessário para o organismo humano, para o nosso corpo. Somente o sangue é que faz
tem esta função. E o Espírito que Deus colocou dentro do homem, vamos dizer assim, é o receptor, é o transmissor. Deus fala com o homem através do nosso espírito, através do espírito que está dentro dele. Então nós podemos colocar assim um homem, corpo, né? É o seu corpo físico, podemos colocar assim a alma, podemos colocar o sangue, que dá vida a ele, assim como os animais. A alma do animal está no sangue. Então, certamente, do homem, a alma do animal, ela está no sangue. E o seu intelecto, a sua razão, está no espírito que Deus colocou dentro do homem. E quando Deus coloca o homem lá no paraíso, Adão e Eva, depois Deus criou Adão, depois de ter criado Eva, Deus havia ordenado a Adão para que ele comesse de todas as árvores frutíferas ali que tinha no paraíso, que tudo aquilo seria para alimento. Mas Deus disse para ele assim, olha, aquela árvore que está lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque o dia que tu comer, certamente morrerás. Então nós vemos que a palavra morrerás está no plural, ela não está no singular. Então a que morte é essa que o Senhor se referiu a Adão o dia que ele comesse daquele fruto? Nós vemos aí que quando Satanás usa uma serpente, ele se incorpora na serpente e vem tentar Eva, e ele vira para Eva e diz que ela poderia comer daquele fruto, e ela diz, não, Deus disse que o dia que eu comer nós vamos morrer. Aí Satanás disse, não, certamente você não morrerás, mas a palavra de Deus é verdade. E naquele momento que ele comeu, ele morreu, mas não morreu fisicamente na hora, mas ali ele viveria eternamente enquanto estivesse na dispensação da inocência, enquanto ele estivesse em comunhão com o seu Criador, estivesse em comunhão com Deus. Mas o dia que ele comeu foi determinado o tempo para o seu corpo físico, para a sua vida neste mundo físico e natural. E também o seu espírito morreu. Morreu num certo sentido. Deus já não se comunicaria mais com o homem, porque Deus se comunica com o homem através do Espírito que está dentro dele. Mas como ele morreu, ele já não tinha mais comunhão, não tinha mais acesso a Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E ali eles foram expulsos do paraíso, destituídos da glória de Deus. Bom, voltando lá a Nicodemos. Então Nicodemos estava ali diante do Senhor e ele não entendia a respeito do novo nascimento, que Jesus falou que era preciso que o homem nascesse da água do Espírito, mas no entendimento natural, pelo Espírito que está dentro de Nicodemos. Por quê? Porque espiritualmente para Deus ele estava morto. Então ele achou que era impossível ele voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo. Mas Jesus não falava deste nascimento natural. Jesus falava do nascer da água e do nascer do Espírito Santo. Então era preciso que ele nascesse de novo, para que o seu espírito viesse a ter novamente a comunhão a qual havia perdido lá no Éden, lá no paraíso. E naquele momento, quando Nicodemos ele começou a ouvir o que Jesus falava para ele, então certamente o espírito dele reviveu, porque passou da morte para a vida. Porque a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, eu digo para os irmãos que existe duas mortes. Quando ele desobedeceu a palavra de Deus, entrou a morte física e a morte espiritual. Não que o espírito dele fosse retirado, não. Ali estava Nicodemos em corpo, alma e espírito. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus, quando ele creu na palavra de Deus, e a Bíblia diz que aquele que crê no nome do Filho dos Deus, esse já tem a vida eterna, esse já passa da morte para a vida. Então eu creio, tenho certeza que Nicodemos, ele quando ouviu a palavra de Deus, quando ele
creu na palavra de Deus, ele passou a ser um novo ser, ele passou uma nova criatura, porque ele foi gerado uma nova criatura para viver em novidade de vida. Muito bem. Então o que acontece? As pessoas que estão mortas espiritualmente, está fora da comunhão com Deus, então quando ele passa pela morte física, automaticamente ele está passando pela morte física e ele está morto espiritualmente, ele está afastado da comunhão com Deus, ele não tem comunhão com Deus, porque ele morreu e espiritualmente também ele estava morto para Deus. E o que acontece com essas pessoas que quando passa para a eternidade, que está fora da comunhão com Deus, que está morto espiritualmente? Isso quer dizer, a Bíblia diz que a carne vai para o pó, que o deu, e o espírito volta para Deus. Tudo bem, o espírito volta para Deus. Mas existem duas condições para o retorno do espírito do homem natural voltar para Deus. O que acontece? Lá em Hebreus 9:27 diz que após a morte segue-se o juízo. O juízo já está seguindo após a morte. Se ele morreu sem salvação, se ele morreu morto espiritualmente, então o que acontece? Ele irá ressuscitar na segunda ressurreição, que acontecerá no juízo final, no juízo do trono branco, aonde ele ressuscitará no mesmo corpo físico. O espírito dele retornará ao seu corpo e ele estará diante do tribunal para ser julgado no juízo final. A Bíblia diz que todos serão julgados pelas suas obras, e nós pecamos por pensamentos, por palavras e por obra, e a Bíblia diz que aquele que não tiver o seu nome escrito no lago de fogo, não tiver com o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E ele será lançado no mesmo corpo físico que ele tinha, vai ser lançado o seu corpo, a sua alma, seu espírito para o lago de fogo, que é a segunda morte, para o tormento eterno, para o sofrimento eterno. Esta é a segunda morte. A primeira é a morte do corpo, a segunda é a morte espiritual. E aqueles que morrem com Jesus Cristo, eles passam, aceitou Jesus, ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo convenceu ele do pecado, do juízo e da justiça, ele recebe Cristo como seu Salvador, ele confessa seus pecados, e ali ele passa a servir a Deus em espírito e em verdade. Então, não há nenhuma condenação, como diz lá em Romanos 8, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que não anda segundo a carne. Por quê? Aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E quando a pessoa aceita Jesus e tem um encontro com Cristo, ele passa da morte para a vida. Então, quando ele passar para a eternidade, quando ele passar pela morte física, o seu espírito, a qual está em comunhão com Deus, ele morre, mas o espírito continua em comunhão com Deus, porque o espírito morre. O que morre é a carne. A carne vai morrer, vai voltar para o pó, mas o espírito dele vai ser levado para o paraíso, um lugar de repouso, um lugar onde ele estará guardando a primeira ressurreição, que é a ressurreição do corpo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tudo bem. E o salvo em Cristo, que em vida estava morto, aceitou Jesus, passou da morte para a vida, e quando ele passa para a eternidade, passa em comunhão com Deus, na primeira ressurreição, o corpo dele ressuscitará, o seu espírito, a qual está em comunhão com Deus, vai entrar no corpo, mas não será um corpo físico, não será um corpo natural, porque aquele corpo que ele tinha em vida aqui era mortal e incorruptível, mas na sua ressurreição ele vai receber um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo glorioso, e a Bíblia diz que nós seremos iguais aos anjos de Deus. Então nós vemos aí a importância do homem nascer de novo.
O homem, para alcançar a sua salvação, ele tem que nascer de novo. Ele tem que ser gerado um novo ser, uma nova criatura. Ele tem que ser gerado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando ao juízo final. Aqueles que forem julgados, né? Que a segunda ressurreição será para aqueles que desde a fundação do mundo até aquele momento ele morreu sem salvação, ele morreu sem Jesus Cristo, ele morreu morto espiritualmente. Então, o que acontece? Ele é julgado. A Bíblia diz que abrir-se-ão os livros e todos serão julgados pelas suas obras. Ora, no meu entendimento, cada um tem o seu livro, com a sua história, desde o seu nascimento até a sua morte. Tudo ali está escrito, tudo aquilo que ele fez, tudo que ele praticou, tudo aquilo que ele fez de mal. Mas a Bíblia diz que abre-se o livro da vida, que é o livro de Deus. E o livro da vida, o nome dele não vai constar ali. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente, ele morreu fora da comunhão com Deus. Então ele terá consciência do seu julgamento para que ele venha saber o porquê que ele está sendo condenado. E após ele ser julgado, aí ele será lançado no lago de fogo. A Bíblia diz que é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte, que é o tormento eterno, que é o sofrimento eterno. Louvado seja o nome do nosso Deus. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, os que tiverem em comunhão com ele serão arrebatados, terão seus corpos físico e natural transformados num corpo celeste, num corpo glorioso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós vemos aí a importância do homem ter nascido, ser nascido de novo. É preciso que Jesus diz que aquele que não nascer de novo não entra no reino de Deus, porque carne e sangue não herda reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então a Bíblia diz que o pecado de Adão e Eva, chamado pecado original, foi repassado para toda a humanidade. Então trazemos dentro de nós o chamado pecado original, ao qual Adão foi destituído da glória de Deus. O homem hoje está destituído da glória de Deus. O homem natural, o homem que fala pelo seu espírito, ninguém entende a coisa do homem a não ser o espírito que está dentro dele. Então é preciso, irmão, é preciso que o homem aceita Jesus Cristo como seu Salvador, para que ele venha ser gerado pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, para ele ser um novo ser, para ele ser uma nova criatura, para ele andar em novidade de vida, para ele andar em espírito e em verdade, e não cumprir a concupiscência da carne, nem a cobiça do olho. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, irmão, nós temos que pedir a Deus para que o Espírito Santo possa iluminar a mente daquelas pessoas que não têm entendimento da palavra, que não têm o conhecimento da salvação. E salvação é somente através de Jesus Cristo. Para isso, Jesus realizou o sacrifício perfeito e eterno para remissão, purificação dos nossos pecados. Nós sabemos que um testamento, ele só tem validade quando o testador morre. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então Jesus ali na cruz, ele morreu, verteu o seu sangue para nos remir, nos purificar. E ele nos deu o Espírito Santo, a qual nós nascemos de novo, gerado pela palavra e pelo Espírito Santo. Se você ainda não passou por esse novo nascimento, ore, peça a Deus para que a graça, a misericórdia, o poder de Deus venha estar sobre a sua vida, para que você também possa alcançar este novo nascimento, para que você venha aceitar Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua alma, para que o seu nome possa estar escrito lá no céu, no livro da vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. É impossível entrar no reino de Deus. Assim disse o Senhor Jesus Cristo, porque aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então,
como eu no passado era um homem natural, estava morto espiritualmente, meu espírito estava fora da comunhão com Deus, mas o dia que eu aceitei Jesus, ouvi a palavra e aceitei Cristo como meu Salvador, eu passei da morte para a vida. O meu espírito passou a ter comunhão novamente com Deus, a comunhão a qual Adão, lá no paraíso, tinha comunhão com Deus, porque Deus passeava tarde pelo jardim e falava com Adão. Adão tinha comunhão com Deus, mas o dia que Adão desobedeceu a palavra de Deus e comeu do fruto proibido, a qual não era para comer, entrou a morte, conforme Deus determinou. Entrou a morte física e a morte espiritual.